O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amada igreja, essa é a ordem de Deus para nós nessa noite. Quando Moisés levantou o tabernáculo, foi o próprio Deus quem acendeu o primeiro fogo no altar. E a ordem do Senhor foi de que este fogo não se apagasse. Da mesma forma, Deus acendeu em nós o fogo através do Espírito Santo, e este fogo deve permanecer acendo em nossas vidas. E hoje, nós estamos oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor pela tão grande salvação que nos foi concedida. Mas para que Deus aceite os nossos sacrifícios, é necessário que o fogo esteja aceso. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo representa a presença de Deus na vida do crente. No sacrifício, o fogo consumia toda a oferta e Deus recebia como cheiro suave. Dessa forma, o Espírito Santo de Deus tem que consumir toda a nossa vida. A nossa vida, os nossos corações, os nossos lábios têm que estar totalmente entregues a Deus nesta hora de adoração. E assim, o nosso sacrifício será aceito diante de Deus e o fogo se manifestará em nossas vidas. Começar comigo, amada igreja do Senhor. Será que o fogo está aceso aí nessa noite? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando o profeta Elias foi oferecer sacrifício diante do Senhor, a sua primeira preocupação foi reunir o povo junto a ele para o sacrifício. Da mesma forma, se quisermos ver o fogo de Deus, temos que estar unidos com os nossos irmãos, porque sem união, Deus não opera. Elias consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E assim, nós temos que vigiar no nosso altar. Não pode haver rachaduras, nem fendas, não pode estar faltando nem mesmo uma pedrinha, não pode haver nada que impeça o fogo de Deus descer. Por fim, Elias orou a Deus e o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. E nós temos que orar para o fogo de Deus descer. Oração e louvor, louvor e oração, cantando e orando, orando e cantando. Ouvimos a voz do Senhor e a sua glória enche esse lugar. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Ao patriarca Abraão, Deus se revelou No fogo, Guiando seu povo pelo deserto, Deus se revelava. no fogo, A Salomão, no dia da inauguração do templo, Deus se manifestou no fogo. E aqui nessa noite, o Senhor também quer se revelar no fogo. para não fazer como Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Podemos fazer como Coré, Datã e Abiram, que ofereceram a Deus sacrifícios de rebelião. Nosso Deus é santo e exige de nós santidade para fazermos a sua obra. Mãos limpas, lábios puros, corações quebrantados. Essas são as condições do verdadeiro adorador que quer ver o povo de Deus na sua vida. E dessa forma, e através do nosso louvor, podemos receber de Deus as suas bênçãos. e nessa noite o Espírito Santo deixa de transmitir os nossos altares e o fogo de Deus consome os nossos sacrifícios com o ser suave as suas narinas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E hoje, o conjunto Filadélfia está louvando a Deus por mais um ano em que o fogo está aceso em nossas vidas. Foi aceso no dia da inauguração, permanece aceso até hoje. E Deus tem recebido os nossos louvores. As dificuldades e as tribulações, mas o fogo do Espírito que está aceso nos nossos altares nos fez prosseguir. Porque a luz de Israel virá ser como fogo, e seu santo pó labareda. Por isso nós te louvaremos, Senhor, com todo o nosso coração, e contaremos todas as tuas maravilhas. E sempre te louvaremos, Senhor, porque o teu fogo está aceso em nossos corações e nunca deixaremos esse fogo apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo